Olá, paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Stanek, o menor pregador do mundo, e vim falar de uma dupla de atores que estão atuando nas igrejas mundo afora. O nome dessa dupla se chama Balaão e Jezabel. Uma dupla de atores. Jezabel faz o show, Balaão pega o prêmio da injustiça. Não é mesmo o que está acontecendo nos nossos dias? Jezabel está fazendo show. A gente nunca viu tanta coisa igual a gente está vendo na atualidade. A Bíblia está se cumprindo a cada dia. Meu Deus! Graças a Deus que quanto mais essas coisas ruins acontecem, que estão previstas na Bíblia, mais nós sabemos que está perto a volta do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Ora vem, Senhor Jesus. Mas eu quero trazer uma mensagem de despertamento sobre essa dupla de atores. Ah, pastor, mas já morreu. Jezabel foi comida pelos cães. Balaão morreu entre os reis dos medianitas. Sim, morreram. Mas o espírito que estavam nele estão atuando hoje. São atores, espíritos malignos, demoníaco, espírito da ganância que Balaão tinha. A Bíblia diz que ele amou o salário. Na NVI, o salário, em outras traduções, o prêmio da injustiça. E Jezabel, a gente conhece a história, vivia num palácio, na luxúria, no pecado, na prostituição generalizada. No fim, se arrumou-se, pintou-se, maquiou toda, para tentar seduzir o Jeú, mas não deu certo. Então essas duas figuras estão atuando na igreja, são atores, e parece que hoje não, o espírito maligno formou a dupla. Jezabel faz o show e Balaão arrecada o prêmio da injustiça. Tudo por dinheiro, tudo por luxúria, por prazer. É a busca do nosso cérebro, prazer e satisfação. Por isso que Jesus disse: negue-se, pois, a si mesmo. Não vos moldeis ao mundo, não ameis o mundo, não vos conformeis, não tome a forma do mundo. Jesus, no Apocalipse, ele traz essas duas figuras como membros da igreja. Membros da igreja. Jezabel era membro da igreja. Balaão também. E olha o que o Senhor Jesus diz aqui. No entanto, contra você tenho isto. Você tolera Jezabel. Enquanto os líderes estão no espírito de Balaão tolerando Jezabel, porque Jezabel traz lucro, ela faz show, ela enche as igrejas. A gente nunca viu tanto show de sensualidade. Elas pulam dentro da igreja, elas sabem mostrar, sensualizar as curvas do corpo, embora esteja com roupa, mas a sensualidade, isso é comprovado, a sensualidade que mais atrai o homem é a mulher com roupa. Então elas fazem aquelas viradas, elas sabem fazer.
para ser. Olha o que Jezabel estava fazendo na igreja. Ó. Aquela mulher que se diz profetiza, vaso do Senhor, vaso do cão. Ela se diz profetiza com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual. Essas mulheres, elas mudam o centro da adoração. Ela desvia o foco. Elas seduzem os homens, atraem, chamam atenção para elas. Por que a Bíblia diz que a mulher deve se vestir com decência, pudor, pureza e modéstia? Mas Jezabel está atrás de fama, sucesso, status, luxúria, dinheiro, prêmio, atrás do prêmio. E Deus está condenando aqui não só Jezabel, mas os líderes que toleram essa mulher dentro das igrejas. E a gente, infelizmente, um cenário de horrores. Cenário de horrores que nós estamos vendo. E isso da mídia, a porta larga, claro. E o pior, irmãos, que o apóstolo Paulo ele falou, temo que assim como Satanás enganou a mulher no Éden e vos façam desviar da sã doutrina, e não é o que está acontecendo? Não é o que está acontecendo, é o que está acontecendo. O espírito de Jezabel atuando. Mas o recado de Deus aqui no Apocalipse é esse. É esse aqui, talvez você esteja, minha irmã, nessa situação, talvez até enganada, engodada, atrás de fama. A igreja, eu glorifico a Deus, porque meu trabalho tem a visualização bem aquém do que deveria ser. Porque para a glória de Deus, é a verdade e quase ninguém quer. Graças a Deus tem uma turma boa que quer, mas isso dá ibope, dá visualizações, dá dinheiro na internet, ganha dinheiro nas redes sociais. E a porta larga, são muitos que entram por ela. Mas se você estiver nessa situação, dando lugar ao espírito de Jezabel, o que vai dizer aqui? Dê-lhe tempo para que se arrependa, mas ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Com certeza o Espírito de Deus, o Espírito Santo está falando. Muda, se arrepende, se converte. Teu corpo é sagrado, é só para o seu marido. Guarde a sua nudez. Mas ela está atrás do prêmio da injustiça, a ganância, a luxúria, um pecado atrás do outro, como diz o Salmo 47, se não me falha a memória, um abismo chama outro abismo. Ponto de outro dia me mostrar uma jovem dentro de uma igreja filmando com o celular no meio das pernas. Ridículo.
o espírito de Jezabel estão fazendo essas irmãs descer ao descer ao nível mais baixo, mais ridículo, atrás de fama, de status. Mas olha o que a palavra de Deus diz. O Senhor está te dando um tempo para se arrepender, porque Ele é longânimo, Ele é bondoso, Ele é misericordioso, mas o juízo vem. Se arrepende, se converte. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, caso não se arrependam das obras incitadas por ela. Caso não se arrependa, a sentença é essa: vou fazê-la adoecer, trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela. Meu irmão, você está numa igreja dessa? Sai fora. Sai fora. Sai enquanto há tempo. Procura uma igreja onde o centro da adoração não é uma mulher, é o Senhor. Como que um homem vai se ligar com Deus num culto que tem uma mulher ou mais sensualizando, pulando, mostrando as curvas do corpo? Elas sabem fazer isso. Como que vai existir nesse lugar uma adoração em espírito e em verdade? Não vai. Carnalidade, sensualidade, não tem jeito de adorar a Deus. Não. É um engodo, é um engano, é uma mentira, é uma farsa. Deus está falando aqui no Apocalipse e serve para nós hoje. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a ela e os seus seguidores. Cuidado! Muito homem bobo seguindo Jezabel. É muito homem bobo que se diz homem de Deus dando ibope para Jezabel, para um espírito maligno que está por trás dessas mulheres. Ele vem aquela carinha doce de coitadinha. O apóstolo Paulo diz: ele se transfigura em anjo de luz. Para quê? Para enganar. O espírito do adultério ronda as igrejas. E Jezabel é só o líder estar atento para não tolerar. Ela precisa ser disciplinada. Ou se converte, ou não será tolerada com as suas práticas na igreja. Uma mulher dessa filmando dentro da igreja, um celular entre as pernas. Líder, tenho contra ti. O Senhor está dizendo que tolera Jezabel. A porta é estreita, o caminho é apertado. Jezabel não deve ser tolerada. Mas ela
traz status, ela é de uma família poderosa na igreja. Ué? Quem é o Senhor da igreja? Hã? É Jesus ou é Jezabel? Se ela ficar, o Senhor já está fora e a sentença já está lavrada. E o tal do Balaão? Está no mesmo capítulo 2 de Apocalipse. Apocalipse 2,14. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem pessoas aí que se apegam aos ensinos de Balaão. Pessoas que se apegam ao ensino de Balaão, qual ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os à imoralidade sexual. A gente viu imoralidade sexual. E a sentença? Morreu, se não me falha a memória, 24.000 homens que se misturaram, se contaminaram com as medianitas. Praga, a ira do Senhor se acendeu e a praga começou e morreu todos esses homens. Não. Essa dupla está por aí. E a ordem do Senhor é: arrependei-vos e convertei-vos. Sai. Se você está num ambiente desse, sai. Ora a Deus, para onde é que eu vou? E sai. Sai, porque o juízo é certo. O juízo é certo. Que Deus abençoe. Aquele abraço. Dura esse discurso, mas necessário. A palavra de Deus é viva, ela que transforma, que muda os corações. É necessário para os nossos dias atuais. Eu sou o pastor Staneco, o menor pregador do mundo. Eu te convido a nos seguir no Insta, no Face, no TikTok, no Kawaii e se inscrever no nosso canal no YouTube, Pregador do Mato, menor pregador do mundo. Aquele abraço.